Olá, moçada do Educar. Vamos começar a nossa videoaula. Hoje o nosso assunto é sobre o fim da União Soviética e a nova ordem mundial. Mas antes, vamos lembrar da nossa última aula que nós abordamos sobre a Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética se enfrentavam numa disputa política e ideológica, onde os Estados Unidos eles defendiam os interesses capitalistas e a União Soviética defendia os interesses socialistas. Então, gente, todos nós sabemos que o mundo ele estava dividido em dois polos de poder, não é isso? E com a queda do Muro de Berlim, muitos países do leste europeu saíram do bloco socialista, enfraquecendo quem? A União Soviética, que veio se dissolver em 1991, instaurando-se assim uma nova ordem mundial. Então, gente, vamos aí na nossa agenda, não é isso? Hoje o nosso assunto é do capítulo 3. Vamos abordar aí o assunto sobre o sistema socialista. Dentro dele está aí o surgimento, né, da União Soviética, o declínio do socialismo e os dois sistemas, né, criados por Gorbachev. É isso? Então, vamos lá. Então, para que a gente possa dar continuidade à nossa aula, nada mais que justo que a gente possa colocar aí uma definiçãozinha, né, do que foi o sistema socialista, né? Ele surgiu exatamente no final do século XVIII e metade do século XIX. Ele é um sistema de organização política, econômica de uma sociedade que tem como objetivo uma profunda transformação social e econômica. Essa transformação, gente, ela causou uma transição, uma passagem, pode dizer assim, né? Para o quê? Para o comunismo. E o que foi o comunismo, né? O comunismo, ele visa uma sociedade igualitária, onde não haveria classes nem desigualdades sociais, tampouco seria necessário a presença do Estado. Mas, segundo Karl Marx, o socialismo e o comunismo, ele representava etapas diferentes do processo que acabaria com a estrutura capitalista, o socialismo e o comunismo. O que dizia o socialismo? De acordo com Karl Marx, haveria a existência de um Estado controlado pelo, pelo proletariado para organizar a sociedade. Como assim, professor? Eu não entendi. Gente, o proletariado seria a base da produção e ocuparia os postos do Estado, promovendo o fim da propriedade privada dos meios de produção. Já o comunismo, o Estado, ele seria totalmente o quê? Extinto, porque tudo seria comum a todos. E o desejo de acumular dinheiro não mais existiria. O socialismo, ele tentou abolir a propriedade privada, mas não conseguiu eliminar as classes sociais. Por quê? Porque os políticos que dirigiam o Estado, eles se tornaram o quê? Uma classe privilegiada. E na maioria desses países que adotavam o socialismo, o governo era o quê? Exercia um regime autoritário, violento e que promovia verdadeiros massacres entre a sua própria população. Surge, então, a União
Soviética. O primeiro país a adotar o socialismo como sistema socioeconômico foi a Rússia. O engraçado, gente, é que esse país, ele, mesmo atrasado, ele construiu o império. E o povo russo, ele realizou a primeira revolução socialista, acompanhando de uma sangrenta guerra civil, que permitiu a criação do primeiro país socialista do mundo. Quem? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O governo socialista soviético exercia um rígido controle sobre a sociedade. Ele censurava os meios de comunicação, ele vetava o direito de pessoas de entrar e saírem livremente do país. O Estado era dono de tudo, então não havia um diálogo entre a população e o Estado e o governo, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma divisão dos países socialistas. Teve aqueles que continuaram seguindo a União Soviética. Já outros, eles queriam dirigir seu próprio destino. Dentre eles, a Iugoslávia, a Albânia, a China, né? Que eles seguiram as orientações do idealizador Marx para o seu sistema econômico, ficando conhecido como socialismo real. Ele conseguiu, gente, melhorar os indicadores sociais e econômicos da população, dando como destaque a saúde e a educação. Atualmente, o socialismo ainda sobrevive em alguns países, como Cuba, Coreia do Norte, China. No entanto, o capitalismo conseguiu penetrar e fazer modificações, conseguiu conquistar até áreas onde antes prevalecia o sistema socialista, fenômeno chamado de mundialização do capitalismo. E nós temos aí o declínio do socialismo. Em 1980, a União Soviética ela investiu grande parte dos seus recursos financeiros na indústria espacial e de armamentos. Lembra lá da Guerra Fria? Prejudicando outros setores essenciais para a economia do país, como a importação de alimentos. O déficit orçamentário fez com que os soviéticos não conseguissem acompanhar as economias capitalistas, ocasionando graves crises de abastecimento. Dentre essas crises, está aí quem? Dos bens de consumo, de informática, da agricultura, entre outros. Mas, em 1985, Gorbachev assumiu o governo da União Soviética, bastante deteriorada politicamente, com uma população angustiada, apreensiva por mudanças. Então, o Gorbachev, ele decidiu abrir o sistema político, criando duas medidas políticas econômicas. Quais? A perestroika e a glasnost. O que foi a perestroika? Né? Ela é uma palavra russa que significa reconstrução. É o conjunto de ações que deveriam ser adotadas para modernizar a economia soviética. Já a glasnost também é uma palavra russa, mas que significa transparência. Só que na Glasnost, ela queria que a população participasse das decisões políticas realizadas pelo Estado. Assim, a população passaria a ter uma maior liberdade de expressão e combateria o quê? A corrupção dentro do Estado. Aí eu pergunto, deu certo? Não.
devido, gente, à resistência e impasses dos grupos políticos existentes entre os comunistas e os liberais. Enfim, a política, ela não trouxe benefício algum à União Soviética, onde ela acabou afundando na crise, onde a pobreza ela se espalhou no país. E em 1991, Gorbachev renunciava à presidência e a União Soviética é dissolvida, levando também o fim da bipolaridade. Aí, né? O fim da União Soviética. E, para finalizar, nós temos a nossa atividadezinha de casa do livro didático de vocês, página 42 e 43, questões 1 a 5, certo? E uma observação, gente, uma observaçãozinha aí, para tirar dúvidas, estarei no Zap todas as quartas-feiras, gente, certo? No horário de 8 às 11 horas da manhã. E até o nosso próximo vídeo. Fique em casa.